Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo, né, referente aqui à parte de fabricação mecânica, né, mais uma pergunta aqui da ficha de exercício. Aqui no caso, voltada à fresagem, né, essa aqui precisa tomar cuidado ali com a análise dela, né. Uma peça vai ser fresada e a dimensão superficial que será usinada possui 200 mm por 200 mm, né, ou seja, essa região aqui, 200 por 200, beleza? E será removido 4 milímetros dessa superfície, né? Ou seja, né, aqui traz a altura total da peça 50, né? Quer dizer que vai sair aqui da peça, né, 4 milímetros, né? Seria essa altura aqui. Então, com base nessa altura aí, a gente teria 4 milímetros aí a ser removido. Beleza. A ferramenta aplicada terá diâmetro de 80 milímetros, né? Ou seja, vai ser uma fresa tipo face mill, né? Um cabeçote faceador, né? Então esse diâmetro aqui dela é 80 milímetros, beleza? Uso da área da superfície do diâmetro, né? É 80%, né? Então no caso a gente considerar 80% referente a esse diâmetro, né, de uso. E a profundidade limite de corte é de 5 décimos. Com isso, indica a quantidade de movimentos efetivos de corte. Então, o que acontece? Essa ferramenta ela tem 80 milímetros, mas ela não vai adentrar os 80 milímetros, né? A gente vai deixar aqui do diâmetro para fora em cada corte. A gente vai deixar 20%. Vai deixar 20%, né? Já que é para usar 80% aí do diâmetro, né? Não vai deixar aí 20% para fora, no caso é 80 milímetros, né? Então, pegar aqui 80 multiplicar por 0,2 vai dar 16 milímetros, né? Então vai ficar 16 milímetros para fora, 80 menos 16 vai dar 64. Então a gente vai usar aí uma média, claro, né? No caso aí a gente vai usar 64 milímetros. Então o que acontece? Se a gente vai usar 64 milímetros, quer dizer que o primeiro corte vai ter 64, o segundo 64 e assim sucessivamente. Então, quantos cortes na superfície vão ser, né, serão utilizados? Como a gente tem aqui 200, é só pegar 200 milímetros. Né? No caso, importante ressaltar que é 200 tanto de um lado como do outro. Então, exemplo, se aqui fosse 100, né, esse aqui que eu estou marcando fosse 100, esse aqui fosse 200, quer dizer que os cortes seriam nesse sentido aqui, né, já que é de 200 milímetros. Então, se aqui fosse 100 fosse no corte de 100 milímetros, eles seriam nesse sentido. Então, como aqui é tudo 200 por 200, né, não vai interferir em nada, mas aí nesse caso vamos considerar sendo... Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Vamos considerar sendo desse segmento aqui. Então, o corte ele vai ter 64 milímetros e como tem 200, é só pegar 200 e dividir por 64, ou seja, a gente vai saber a quantidade de movimentos que vai ser realizado ali na superfície, pelo menos para o primeiro corte, de 5 décimos. Né? Então, 200 dividido por 64 vai dar 3,125, ou seja, seria mais de 3 movimentos. Então, como movimento efetivo de corte não existe valor decimal, né? Ou seja, se passou de 3, quer dizer que a gente vai ter 4 movimentos na superfície, né? Se a gente fosse exemplificar, né? Exemplo, você vai manter 64, lembrando que 64 milímetros é o limite. Se a gente cortar com 20, 30 milímetros de comprimento, não tem problema, a gente não pode ultrapassar os 64 conforme o enunciado. Então, ó, a gente teria o primeiro corte com 64, depois teria o segundo com 64 novamente, né? Ou seja, já iria aí para 128. A gente teria, né, o terceiro corte na sequência, né? Ou seja, 128 mais 64, que daria 192. E chegando em 192, vou até ampliar aqui para não ficar tão desproporcional. Chegando em 192, ficaria faltando quantos milímetros? 8, para chegar aos 200. Então a gente teria 3 cortes com 64 e um faltando ali 8 milímetros, né? Mas aí, poxa, um corte só com 8 milímetros, né? Então, a gente poderia diminuir a proporção, né, o tamanho, né, desse corte, né? Exemplo, de vez de cortar com... Já que serão 4 movimentos de todo jeito, a gente poderia diminuir, né? Exemplo, 4 cortes com 50 milímetros chegam a 200 milímetros, né? Ou seja, 4 vezes 50 vai dar 200. Né? Então, isso aí você pode balancear de acordo com o limite
do corte da ferramenta, nesse caso aí com limite de 64, mas o que nos importa nesse momento é que serão 4 movimentos, né? E esses 4 movimentos vieram da onde? 200 dividido por 64, que deu pouco mais de 3 milímetros, né? 3,125, se eu não me engano. E aí, nesse caso, como passou de 3, significa que a gente vai ter 4 movimentos. 4 movimentos para tirar quanto de material? 5 décimos. Só que a gente quer tirar quanto ao todo? 4 milímetros, que é o que está aqui. Ó. Ou seja, se são 5 décimos para tirar por corte e são 4 milímetros, se a gente fizer 4 dividido por 0,5, a gente vai encontrar o quê? Serão 8 avanços de profundidade, cada avanço de meio milímetro. Então, como a gente teria 8 avanços de profundidade, e para cada avanço desse 4 movimentos, significa que a quantidade final de movimentos seria o quê? 8, que seriam esses avanços de profundidade, multiplicado pela quantidade de movimentos por superfície. Ou seja, 8 multiplicado por 4 daria 32. Ou seja, 32 movimentos efetivos de corte para a gente poder usinar essa peça, né? Ou seja, 32 movimentos efetivos de corte. 4 por face e 8, né? Levando em consideração 5 décimos aí para cada profundidade, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, né? Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, né? Divulgar o nosso canal aí para fortalecer, tá bom? Então é isso, valeu!